Fala galera, bem-vindos ao quarto episódio do Happy Hour Vitreio. E hoje eu estou aqui com o João Andrade, que é da empresa Omega Light. Ele é gerente comercial e também especializado em iluminação de varejo e vai contar um pouquinho aqui para a gente a importância da iluminação dentro dos espaços comerciais. E aí, João, bem-vindo. Obrigado, primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito honrado pelo convite. E vamos bater um papo um pouquinho, falar um pouquinho de iluminação, falar um pouquinho da área comercial, que é a área que eu sou responsável, e ver como que a gente consegue somar no mercado de varejo. É isso aí. Fala um pouquinho primeiro quem é você, o que você faz na Omega. A Omega que é líder de mercado de varejo e iluminação, é parceira da gente já há muito tempo, é líder também no segmento de automobilismo, que não é para muitos entender de como iluminar carros e esses espaços de gerar desejo e muito ligado ao luxo também. Fala um pouquinho. Bom, vamos lá. João Andrade, né? Gerente comercial da Omega Light. Sou responsável por todo o time comercial, tanto a parte de orçamentos, time de representantes, os vendedores internos também. Então, cuido dessa parte, né? Acabo dando um direcionamento para o pessoal e trabalhando principalmente essa questão do retail, que é o grande braço da Omega, vamos dizer assim. Eu acho que hoje 85% de tudo que a gente produz e faz na Omega está muito voltado para o mercado de varejo, né? Como você bem falou, a gente tem um pouquinho de orgulho de dizer que hoje no mercado automobilístico, que é um mercado que é o varejo de luxo, né? A gente hoje é líder, né? Então, hoje praticamente todas as marcas que vocês pensarem no Brasil, a gente atende. E não só atende, como desenvolveu o projeto, né, todo o conceito novo de iluminação para esse mercado. Acho que é um mercado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eles entenderam a importância da iluminação e como a iluminação traz identidade para a marca e valoriza todo o ambiente. E o carro, que é uma joia, se torna um produto valioso ali dentro com a iluminação, né? E em outros segmentos, como isso funciona? Assim, na moda, qual a importância da iluminação, do projeto Iluminatécnica? Então, o que eu venho percebendo, até para falar um pouquinho, né, da minha trajetória e no mercado de iluminação, eu vim de um segmento que não tinha absolutamente nada a ver com arquitetura, com iluminação, trabalhava com prestação de serviço, né, que era a telefonia. Foi uma aposta realmente da Omega quando eu vim, porque a minha especialidade é pessoas, é lidar com pessoas, é entender necessidade, e tentar fazer com que, ouvir o cliente, a gente traduza isso com o nosso produto. Então isso era muito claro na minha cabeça. Então quando eu cheguei na Omega, uma das coisas que eu tinha e que eu observava muito assim, que o mercado de varejo ele aceitava muito a iluminação, só que algumas franquias tinham um pouco de dificuldade em levar isso para o seu franqueado. E isso, com o tempo, foi se perdendo um pouquinho. E aí, com a minha chegada, né, e eu falo que 7 anos eu estou aprendendo de iluminação, mas a gente aprende muito da visão dos clientes, né? E eu falo que tudo na vida, né? Quando você é um pai ou uma mãe rígida, dura, você tem um filho que ele sabe o que fazer, né? Bem criado. Eu acho que se você tem um chefe que é duro, rígido, você tem tendência de aprender mais. E quando você tem uma franquia, um negócio que você é rígido, forte, e a gente observa que aquela franquia ela deslancha. E quando o dono da franquia, né, a marca, ela deixa um pouco solto o franqueado fazer um pouquinho do que quer, se perde. Você acha que pode ter a ver com o investimento? Que a gente fazendo o projeto, na hora que chega da iluminação, o investimento é sempre Sim. um ponto a ser discutido nas reuniões. Assim, o quanto se investe na iluminação. Sim, e tem um detalhe em cima disso que você falou. A iluminação é a última parte que a pessoa compra da obra. Então ele já gastou mais do que ele queria, ele já fez os investimentos que passaram, e aí ele falou, só tenho isso para fazer, e é a nossa vez de vender. Então a gente tem um pouquinho dessa dificuldade. Mas olha que interessante, né? Até falando para você, eu acho que por que a gente conseguiu se destacar aí no mercado automobilístico? Há um tempo, o que acontecia? A gente percebia que a iluminação, por exemplo, eu chegava numa rede de concessionária, a gente ia apresentar o projeto de iluminação e o que a gente ouvia era mobiliário tem que ser homologado e é obrigado a comprar. Sim. Piso é obrigado e tem que comprar. Manequim. Fachada, manequim, e aí isso? Ia. Quando chegava na iluminação, ele falava, eu preciso homologar, mas o cliente não é obrigado a comprar com você.
E aí o trabalho que a gente começou a fazer foi exatamente o trabalho de conscientizar as marcas da importância que a iluminação tem. Porque a iluminação, diferente do mobiliário, dessas coisas, ela não é palpável, né? Luz é sentimento. Sim. Você tem que sentir a luz. E aí eu preciso entender o meu modelo de negócio para eu poder saber que tipo de luz eu vou aplicar ali dentro. E a gente começou a trabalhar isso, e assim, eu tenho um pouco de orgulho de falar disso, que o trabalho que foi feito em cima do time de arquitetura, dos principais arquitetos hoje que trabalham nesse mercado automotivo, que devem ser uns 7, 8 mais ou menos, que são os principais, foi de trabalhar com eles a questão deles entenderem a importância da iluminação, levar isso para a marca, e hoje, grande parte dessas marcas que a gente trabalha, além da homologação, o cliente é obrigado a comprar com o que está homologado. Sim. Então, eu acho que isso foi a virada de A chave. virada de chave. Foi. E eu acho que tem uma coisa importante também, que é assim, você está comprando a iluminação e não a lâmpada. Exato, Eu acho que isso também é um ponto quando a gente essa é a fazendo evolução projeto, da luz, né? Quando a gente está fazendo o projeto que manda os orçamentos, que busca os parceiros, que apresentam os projetos, aí o lojista, muitas vezes, de forma equivocada, Sim. compara muito investimento com, mas se eu for em tal home center, eu compro a lâmpada. Exato. E a lâmpada é mais barata. Mas tem muitos problemas nisso, né? Tem, eu vou dar um exemplo para você, né? A gente tem, de novo, né, sem falsa modéstia, eu acho que os principais light designers do Brasil hoje, eles são parceiros da Ômega, prestam serviço no sentido de tem uma troca, né? Eles trazem o projeto, a gente faz, ora o cliente nos procura e a gente direciona para eles. Então eles têm um papel muito importante ali de fazer o desenvolvimento de um projeto, fazer uma especificação, e aí eles fazem as especificações em cima das nossas luminárias, a gente desenvolve aquilo tudo e aí a gente manda para o cliente. E aí o cliente ele acha que a nossa luminária e aquele projeto que foi desenvolvido em cima da nossa luminária cabe em qualquer outra luminária. E não cabe. Não cabe. Não é assim. Né? Tanto é que, por exemplo, convido, né, os clientes do retail que estão aqui ouvindo, a gente tem na nossa fábrica um trabalho que a gente faz, que é de trazer o cliente para dentro da fábrica, conhecer o processo fabril e conhecer o nosso showroom. E lá a gente tem um laboratório e a gente mostra essa experiência de que toda luminária que sai da Omega Light, ela tem uma identidade. A gente faz um trabalho em cima daquela luminária. Vou dar um exemplo bem simples para você. Eu tenho um fornecedor de acrílico e eu tenho uma luminária que eu já tenho lá a ficha técnica daquela luminária. Eu troquei o fornecedor de acrílico. Aquela luminária volta para o laboratório para ser feito um ensaio novo, para ter um resultado novo. Já é a minha luminária. O resultado de luz é o que vocês estão vendendo. Exatamente. Se eu estou entregando aquilo que está no meu catálogo, que está no meu site, aquilo que o light designer olhou no site e projetou em cima daquilo. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. E essas coisas fazem toda a diferença, né? Porque assim, uma iluminação mal feita, né? As pessoas sabem, mas é importante reforçar, né? Você tem distorção de cor, você tem o próprio ambiente, você cria um desconforto dentro daquele ambiente, dependendo da iluminação. E aí, quando você faz uma compra errada da lâmpada ou da luminária, que seja, em pouco tempo a luz fica verde, começa a piscar, são os problemas que normalmente acontecem, né? Por isso que a gente fala para encarar muito como um investimento. Claro. Porque é uma coisa para durar por muito tempo e isso vai influenciar com certeza na assim, venda. É comprovado no mercado de varejo que 30% da iluminação ou 30% dos resultados de venda está ligado direto a uma boa iluminação. Você quer ver uma coisa? Lá dentro do nosso showroom, você tem uma experiência, como eu falei, que você faz um tour, né? E aí eu tenho um ambiente de farmácia, um ambiente de supermercado, um ambiente de loja, de roupa, né? De vestuário. E lá eu tenho um vestiário para a pessoa ir lá, entrar e olhar como é que ele se sente. E a gente faz algumas transições de luz dentro desse espaço, desse provador. Olha que interessante. Desde que eu cheguei na Ômega e eu fazia algumas reuniões, eu ficava olhando e observando, eu percebia que muitos varejistas faziam lojas lindas. Aí quando você falava assim, tá, esse espaço do provador aqui, aí ele falava assim, coloca qualquer coisa, coloca um painel de LED ali e tá tudo certo. Um spot 80%, 85% das vendas acontece dentro do provador.
dentro do provador. Então você precisa ter uma luz de qualidade. Não adianta você colocar uma fita de LED rebatendo para a parede só por destaque, por design. A luz precisa vir para frente. Ou porque você viu no Pinterest uma imagem de Exato. uma iluminação assim, Que você ficou multiplica no bonita. seu projeto porque tá bonito, mas efetivamente não gera nenhum Exato. efeito visual. Olha que interessante, né? Como eu falei para você, dessa questão do conceito, né? De você trazer um conceito. Vou falar de uma marca gigantesca, chegou no Brasil para ficar de verdade, né? Algumas delas, mas vamos lá. BYD e GWM, duas gigantes no mercado automobilístico. Vou falar, por exemplo, da BYD, não preciso nem falar, dispensa comentário o que esses caras estão fazendo. Os caras compraram a antiga fábrica da Ford no Nordeste, né? Implantaram toda a fábrica dele, a estrutura deles. Os caras, até na mídia estava disposto isso, construíram um navio próprio. Uau. Com captação de energia solar para trazer os seus próprios carros para cá. Então os caras vieram para ficar. Que o diferencial deles é justamente o carro Exato, elétrico. exatamente. E aí eu vou dar um exemplo do que era no passado as concessionárias. Você entrava dentro de uma concessionária, você tinha um monte de carro, você passava de lado entre os carros, né? Sim. Porque o cara queria lotar o pátio. Não conseguia nem entrar porque não abria a porta. Falava assim, ó, tenho pronto entrega, o pátio tá cheio, a loja tá cheia de carro. Hoje, não. O que são as concessionárias? Elas são boutiques de carros. Quando você entra, você tem um espaço confortável, você tem um café, você tem espaço para circular e você tem 2, 3 modelos de carro em destaque. Ok, todas estão indo para esse caminho e começaram a fazer esse trabalho. Elas enxergaram isso. Mas olha o diferencial, quando eu falei do provador, né? Que é na verdade é um backstage ali da loja, onde a pessoa vai só provar a roupa, não está destacando nada. E aí, por exemplo, o BYD, os caras gastam 50% do que eles gastam de iluminação hoje numa concessionária, sabe onde é que está? Na oficina. Aí você fala, como assim numa oficina? Aí eu perguntei até para a arquiteta, e isso é conceito deles lá na China. Por que na oficina? 50% de tudo que você gasta de iluminação num lugar lá atrás, onde vai estar fazendo uma revisão, consertando o carro. E aí o que acontece? Olha a visão dos caras. A gente criou um espaço onde o cliente traz o carro para revisão ou para fazer manutenção, consertar, e o cliente pode flutuar naquele espaço. Isso é o primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, o cliente consegue ver o cuidado com o carro e mais. No espaço de oficina sempre tem o quê? O estoque. Isso demonstra para o cliente que eu tenho peça de reposição, que eu tenho um produto. Isso dá segurança para uma marca que está chegando, dizer, ó, fique tranquilo, seu carro está bem tratado e eu tenho reposição. A gente tem como te atender, exato. A gente sabe o que está vendendo. Exatamente. É uma atmosfera que é criada muito como técnica de VM até, vou dizer. Viu? Isso é visual merchandising. Puro. Né? Que você cria esse ambiente para que o cliente perceba bem a marca, perceba bem o seu produto, perceba o seu serviço, acredite na sua marca e no seu produto. Claro. E aí, claro, com a iluminação grande, participativa nesse processo todo de como é que a gente transmite a ideia aí de marca. Eles já têm confecção? Já estão vendendo confecção? Não, porque você sabe que tem muitas marcas. Sim, a GWM, ontem eu estava na concessionária, eu vi que eles fizeram uma parceria, eu não lembro se foi com a Denorte, que tinha produtos da Denorte lá dentro. Mas é isso que você está falando. Você pega, por exemplo, uma BMW, você entra hoje, eu fiquei sabendo que eles têm um baita de um valor agregado de vendas dentro da loja de acessórios e roupas, inclusive. Sim, né? Jaqueta e tal, esse tipo de coisa. Então é muito bacana isso. Porque você está falando em estilo de vida, né? Exato. E o estilo de vida, a moda marca, entra exatamente. junto, o carro que você tem, a casa onde você mora, o bairro onde você está vivendo, tudo isso, a profissão que você tem, os seus hobbies, tudo isso entra nesse estilo de vida, né? Então eu tenho visto sim muitas marcas que estão investindo em desenvolver coleções. E você falou, né, da importância, né, de luz, e a gente toda hora bate nessa tecla para os nossos clientes. Eu acho que assim, né, um dos papéis que eu acho que a gente conseguiu enxergar lá na Ômega, eu consegui passar isso para o nosso time e a gente começou a trabalhar. Desde que eu cheguei lá, eu percebia que isso vinha lá dos primórdios, né? Eu preciso apresentar a minha empresa para o cliente. E aí existia uma preocupação em falar de si e demonstrar o seu produto. E aquilo me incomodava um pouco. Me incomodava. Porque assim, eu vim de um mercado, como eu falei para você, que era de telefonia. E o mercado de telefonia, ele assim, muito competitivo. Você tinha lá Vivo, TIM, Claro, Oi. E
Um dia sai o preço de um, outro dia sai o preço do outro. E eu comecei a pensar da seguinte forma. É aquela coisa da venda no elevador, já ouviu falar? Sim, já. Você tem 30 segundos para fazer o cara... Sobre isso. Então, você tem 30 segundos para fazer... E eu sempre bati muito no pé deles. Eu falei assim, a gente tem 30 segundos, que é o tempo do elevador descer, e a gente ficar marcado na cabeça da pessoa. E aí o que acontece? E eu ainda vejo muito isso. Às vezes eu vejo pessoas que me procuram, ô João, vamos fazer uma parceria, queria te mostrar o meu produto, não sei o que, eu falo, vamos lá. Aí eu sento para observar, né, e para ouvir, e eu percebo a preocupação da pessoa em mostrar o produto dela, em mostrar a empresa dela, e não tem a preocupação de ouvir o cliente. Sim. Falamos sobre isso no primeiro episódio aqui do nosso podcast. Depois, no episódio passado com a Sônia também, falando sobre uma escuta mais ativa. Assim. Exato. Ouve o que o cliente está falando. Qual a necessidade E aí, o que acontece? Quando você passa a ouvir, você começa a entender e a sua apresentação se resume em remédio para as dores. Sim. Ponto. Eu fazia isso com telefonia, trabalhei numa outra empresa com uma distribuidora de policarbonato e tal, e aí eu vim para a Ômega e eu sempre carreguei isso comigo, né? E aí tem uma pessoa muito importante na minha vida, que hoje não está mais aqui com a gente, que é meu avô, seu Zé Bento. Foi meu primeiro emprego, era uma mercearia, e eu trabalhava lá com ele com 12 anos de idade, e eu nunca me esqueço, eu não imaginava que eu iria um dia entender o que era aquilo que ele estava falando para mim. E ele, na sua ignorância no sentido de educação, porque ele não tinha estudo, né? Nordestino, veio para São Paulo, abriu uma mercearia, tinha filhos, sobrinhos que moravam todo mundo junto. E aí na mercearia, quando eu ajudava ele virava e falava assim, a gente aqui não pode ter cliente. Aí eu olhava assim, a gente tem que ter freguês, que é o que volta sempre. E o freguês, ele só volta quando você escuta ele, quando você entende o que ele quer. Né, o que ele precisa. Aí você... Por que eu estou falando isso? Que eu queria trazer um case para você. Certo. Que é o quê? Eu não vou falar a marca porque fica um pouquinho chato, mas eu tive uma reunião com uma marca grande de restaurante que fica em shopping, e aí a gente foi chamado e a pessoa sentou, e na hora que a gente foi conversar, eu, tudo bem, me apresentei, falei, queria ouvir um pouquinho de você, o que você está buscando, o que você quer. E a pessoa foi extremamente fria, virou e falou assim, especialista em iluminação é você, fala o que eu preciso, o que eu tenho que ter. Aí eu falei, bom, começou difícil. Tenho muitas soluções. Aí eu falei você. assim, eu só queria entender assim, você procurou a gente porque você tem algo hoje que funciona. Você quer mudar, quer melhorar, qual o caminho? Não sei, você que tem que me dizer. E aí eu, vamos lá, né? Respira e vamos. Aí eu falei assim, café, né? Café. Aí eu falei assim, deixa eu tentar mudar um pouquinho. Aí agora eu já posso falar de marca, porque é exatamente o que eu usei para ele. E aí ele, para você ter uma ideia, ele começou a reunião com fone de ouvido. Claro. Quando eu falei isso para ele, ele tirou o fone e falou assim, agora eu entendi o que você está me falando. Eu virei para ele e falei assim, quando o senhor vai no McDonald's, você tem muita luz, cores fortes, e ali tem um objetivo. Você não tem nada de alimento visual. Você tem muita foto, muita luz, muita coisa bonita. Mas qual que é o objetivo do Mac? Pegue o seu lanche, sente, coma, vá embora e dê um lugar para o outro. Rápido e vai embora. Dê um lugar para o outro. A cadeira nunca é muito confortável. É isso. Aí eu falei para ele, essa é a iluminação do McDonald's, mas é um modelo de negócio. Quando você vai no Outback, você tem uma luz quente, aconchegante, um sofazinho gostoso. Você tem um clima e um atendimento que te faz ficar lá. O próprio atendimento. Exato. Ele quer que você fique lá, ele faz questão de você estar lá, ele quer que você tire uma foto, ele quer que você faça uma selfie, ele faz questão que você fique lá. Luz confortável. Aí ele tirou o fone e falou, então, eu tenho duas situações aqui. Durante o dia, almoço, shopping. Correria. À noite, essa loja em especial era em Alphaville, dentro de um daqueles centros comerciais. À noite tem um ambiente de também pizza, onde tem um cliente com alto poder de consumo que vem para tomar vinho, não sei o que. Eu falei, então, aí você precisa de uma luz legal durante o dia, forte, para o cara comer e você rodar um restaurante. À noite, conforto. Para aumentar o ticket médio. Aí você trabalha com a dimerização, e aí você vai trazendo isso para o cliente, né? Então, assim,
quando você ouve, é muito melhor do que eu poderia virar e falar assim, o restaurante dele é assim, faz isso, faz aquilo, aí ele ia falar, tá bom, aí amanhã ele ia falar, ficou a mesma coisa do que eu já tinha, não vou pagar isso. Ou vender no preço, né? É Então isso. tá bom, esse cliente não quer conversar, eu tenho uma luminária que é meu primeiro preço, minha luminária de entrada, eu vou oferecer esse para ele e pronto. Mas sem dar a solução da iluminação. E assim, né, é interessante que às vezes a gente escuta, dá um pouco de orgulho, só que ao mesmo tempo a gente fica assim, né? Calma, vamos pôr o pé no chão. Quando o cliente fala e a gente escuta o tempo todo. Nossa, meu sonho é ter uma loja com a iluminação da Ômega. Você, por um lado, tem aquele pouquinho de vaidade, né? Que você fala, poxa, eu sou um objeto de desejo, né? Mas esse objeto de desejo não pode ser tão distante. Ele tem que ser acessível. E aí eu preciso fazer com que o cliente entenda o que vai acontecer a partir do momento que ele faz essa mudança. Exato, exato. Aí, de novo, né? Outro case bacana. A gente tem aí GWM, BYD chegando no Brasil. Há um tempinho atrás a gente tinha uma Hyundai. Aí, né? Os caras começaram a fazer lojas que, de fato, qualquer um que visitar essas lojas percebe que são boutiques. E aí, quem é o maior vendedor de carros no mundo com relação a resultado financeiro? É a Toyota. E aí a Toyota olhou e falou, pô, esses caras estão chegando. Os caras sabem que os carros dos chineses são bons. Sabem que o produto dos caras são bons. Só que ainda tem a coisa da marca de objeto de desejo e de segurança. Só que o que esses caras estão apresentando, esses chineses, quando você compra um carro deles, é muita garantia. Ao ponto de deixar o cliente. Aí os caras falam, opa, peraí, eu preciso me movimentar. E olha que interessante. O passo foi dado para que acompanhasse o perfil de boutique das lojas desses concorrentes que vem chegando. E em pouco tempo, a gente já tem feedback desses lojistas falando, cara, se eu soubesse, eu tinha mexido na minha loja antes. Como que a gente não enxergou? Porque o resultado vem, né? Exato. E aí a gente percebe o seguinte, olha que interessante. Alguns olham os outros fazerem e correm atrás. E outros são pioneiros. Vou falar para você assim de um cliente que é de tirar o chapéu em vários aspectos, tá? Que é o Grupo Boticário. Sim. O Grupo Boticário, para mim, ele é exemplo e case em absolutamente tudo que eles fazem. Tudo. Eu não sei se todos os ouvintes, né, os nossos ouvintes e os nossos clientes sabem, mas, por exemplo, algumas empresas falam em sustentabilidade. O Grupo Boticário é sustentabilidade na veia. Na veia. O Grupo Boticário, há uns anos atrás, trouxe um desafio para a Ômega, que hoje se tornou um pilar dentro da empresa. A gente tem alguns pilares, que é sustentabilidade, design, tá? E produtos especiais. Esses são os nossos pilares. Quando a gente recebeu o desafio do Grupo Boticário de desenvolver uma luminária sustentável, os caras investiram na empresa, na Ômega. Falou assim, ó, eu banco junto com vocês, vamos desenvolver ferramental e vamos fazer isso acontecer. Aí a gente cria uma luminária sustentável, feita de material de pós-consumo. Das embalagens? Das embalagens deles, eles deixam, os clientes deixam lá os frascos. Tem um ponto de coleta. Exatamente. Terminando de falar, eu vou comentar. Aí a gente traz isso para um parceiro nosso, que é a Bumera, tritura, cria-se uma resina, e aí nasce a luminária. Aí, segundo passo, o que você imagina? Sustentabilidade, fez o investimento, sai a luminária é realidade. O que o cara poderia falar? Ó, essa luminária é exclusivamente minha, eu que investi o ferramental. Sim. Qual foi o primeiro passo que eles deram? Inauguramos a primeira loja, nós fomos chamados lá e falou, a partir de agora vocês têm a missão de disseminar isso para outros clientes. A gente, uau. É uma inovação, uma solução para o mercado e não só para eles. Eles realmente são muito generosos em todos os sentidos, não só em oferecer um bom produto, oferecer um bom ambiente de loja, mas, por exemplo, eu tenho um curso com a Silvia Demetresca, que se chama VM Fora da Caixa, que a gente faz visitas em algumas marcas e tudo. E a Boticário está entre essas lojas que a gente vai visitar, ali na unidade de Pinheiros, em São Paulo, e estão sempre lá para receber a gente, para explicar sobre a marca, para explicar como eles fazem o VM, sobre qual é os pilares de sustentabilidade que eles têm, mostram os pontos de coleta. E tem a questão das luminárias, que eles comentaram, e tem também o mobiliário. Então, o próprio mobiliário... É assim, feito com esses resíduos de embalagens que são coletados. A gente aprendeu muito com eles, muito. E aí começa a ir além, né? Porque quando se fala em sustentabilidade, as pessoas às vezes enxergam que é o quê?
é eu jogar o lixo na caixinha colorida correta. Sim. Esse é o ponto. Mas né? e o depois, né? E o depois? É. Né? Não adianta você colocar na coleta ali dentro do lixo, aí no final do dia, junta-se os sacos e coloca tudo junto pro lixeiro jogar. Sim. Não é isso. Não resolveu Não é? nada. Você Aí, teve só a primeira etapa exato. e depois. Olha até onde foi, né? O aprendizado. Educação para as pessoas dentro da empresa, pessoas que a gente sabe que dentro de um parque fabril às vezes não tem um poder aquisitivo muito alto, não teve uma oportunidade de estudo, aí você começa a proporcionar cursos e outras coisas, começa a ensinar a questão da coleta dentro da empresa, criando ações que, se eu contar aqui a gente vai ficar até amanhã, mas enfim, que geraram competições dentro da empresa e que essas competições acabaram e que as pessoas levaram isso para a vida e que os filhos em casa continuam. Sim. Como tratar a água dentro da empresa, por exemplo, uma cabine de pintura que gasta muita água e que hoje não gasta mais. Eles ensinaram a gente que a gente tinha espaço para criar um sistema de reutilização da água. Então a água ela sai ali da cabine, ela volta, é tratada e reutilizada. E eles fazem vistorias periódicas na empresa para ver tudo isso. Se as pessoas estão trabalhando em condições salubres, de segurança, de tudo. Olha onde vai sustentabilidade. Então, assim, vai muito além. E aí, onde que eu quero chegar nisso, né? Se você pega, por exemplo, uma loja de varejo, vamos lá, sonho de consumo de muitas pessoas que querem empreender. Que a gente sabe que o franqueado, muitas vezes... Tem muito desse perfil. Não tem? Sim. Aquela pessoa que Ele às tá vezes ficou muito... varejo, tem muitas pessoas que ficaram muitos anos em suas empresas, saíram, pegaram todo o dinheiro da sua vida e falaram, agora eu quero investir. Por isso que às vezes eles cometem o erro de falar, mas eu só tenho tanto, eu não posso gastar tudo. Ou você acredita naquilo, ou não põe o pé. Entenda como um investimento. Exato. Olha só que interessante, hoje a gente tem, aí depois se você quiser eu falo um pouquinho sobre a qualidade dos nossos produtos e o nosso diferencial, mas assim, a gente tem luminárias hoje, o nosso LED, de 50 mil horas. Numa loja de varejo, a gente está falando aí para 8, 10 anos com uma qualidade top de luz. Sem ficar verde, sem piscar, sem exatamente. Aí eu te falo, qual que é o planejamento que a gente vê de uma marca como McDonald's, são franquias desejáveis, Boticário e outras, né? Não vou falar um monte, mas vou falar assim dessas duas. A cada 4 anos, os caras... Tem um retrofit, né? Você precisa ter um novo ambiente de loja. Isso faz parte do trabalho do VM. E não é porque a loja tá com a mesa de tantos outros apoiar, não é isso. Eles mudam tudo. Eles mudam cor, eles mudam tudo, eles trabalham isso. E quando eles estão entregando o que eles chamam de onda, né? Quando eles estão entregando uma onda, já estão planejando a próxima onda. Sim. A equipe já está trabalhando, falando assim, tá, qual que é o próximo trabalho, qual que é a próxima ideia? Ou seja, eles têm que pensar lá na frente. E aí onde eu enxergo que é o grande diferencial dessas marcas? Que algumas marcas ainda não entenderam isso e por isso que os seus franqueados às vezes ficam com uma loja só, não conseguem crescer tanto. Assim, o cara, sei lá, ele tinha um salário X, ele abriu uma franquia, ele só conseguiu ter o mesmo salário e tá tudo bem. Já o cara do Boticário, do McDonald's, esses caras, não. Tem um olhar empreendedor, né? Exato, é como um investimento. Exatamente. Né? A própria marca impõe o ritmo. Ela tem uma preocupação com a identidade da marca, ela tem uma preocupação com os detalhes, desde a embalagem, perfil de loja. Por exemplo, eu estou num shopping mais simples. Você vai lá numa loja Boticário, tem um saquinho. Você vai num shopping Morumbi, já é aquela sacolinha. Adaptado ao local, né? Tudo. Isso é uma coisa que a gente fala muito. Porque também não adianta você fazer. Você tem que jogar o jogo. E eles sabem fazer isso. E o próprio investimento da loja, né? A Sônia, no episódio anterior, falando sobre projeto e tudo mais, comentou de um case, né? Olha, tinha um cliente que, numa determinada cidade, era um perfil de investimento para a loja e tipo de material e tudo, que isso foi adaptado para uma cidade menor, que, sei lá, 50, 100 mil habitantes, diferente de uma grande capital, né? Exato. Mas entregando o mesmo efeito, o mesmo ambiente de loja, a mesma atmosfera, que é o que a gente fala do trabalho do VM, do marketing, do pessoal no dia a dia da loja. Então isso é sempre muito importante, essa flexibilidade e essa possibilidade de ter. Agora, é legal dos franqueadores também, que são ensinar, né? Porque o cara não era do varejo, então ele veio pro varejo, então ele precisa aprender, né? Eu ouvi falar, eu acredito que seja, que, por exemplo, acho que é Cacau Show, se eu não me engano, que um dos critérios ali para você abrir a sua franquia, a primeira coisa é você é investidor
ou você é a primeira loja, o primeiro investimento que você está fazendo. Quando é investidor, o cara tem toda uma equipe, tem uma estrutura, Sim. tem profissionais por trás. Tem um background. Exatamente. Você pega, por exemplo, vai lá, um boticário, às vezes você tem franqueário que tem 10, 20, 30 Sim. lojas. O cara é um investidor, é outro patamar. Mas vamos falar ali do cara que está empreendendo, quer abrir uma minha Cacau Show e tal. Eu ouvi falar, né? Acho que podem pesquisar isso para frente, mas que uma dos requisitos é: você vai estar no negócio? Porque não adianta o cara achar que ele abriu uma franquia. Deixa lá que deixa dá o jeito, tudo certo sozinho, eu espero cair o dinheiro na minha conta. Não deu certo. Não é que não deu certo. É aquele negócio da sua vida. Eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalho na área comercial. Eu prego isso, eu digo que eu nem falo, eu prego. Eu prego isso para meus vendedores, né, para as pessoas com quem eu já fiz o trabalho de gerenciamento, que é: você tem que entender que você é uma empresa. O vendedor, ele é uma empresa. Por exemplo, o time de vendas da Ômega, tá? A gente tem uma retaguarda de área de produtos. Legal. A gente tem uma retaguarda de área de projetos. A gente tem PCP, tem toda... Eu tenho, inclusive, uma área que foi criada dentro da empresa, depois que eu cheguei, de orçamentos. Sim. Aí, vamos lá. Eu chego na empresa, eu pergunto pro vendedor: como é que tá seu dia? Vamos fazer visita? Vamos fazer... Pô, eu tenho que fazer esse orçamento. Você fazer o orçamento? Aí o cara, eu tenho que... Você vende, você orça, você apresenta falei, a empresa. Cara, tá errado, você custa muito caro para estar fazendo um orçamento. Então existe uma área de orçamento. Mas, vamos lá, eu tenho toda uma retaguarda que a empresa se preparou para poder dar o melhor para o meu cliente. Eu recebo um projeto, eu passo, o orçamentista fez, eu mando? Não, é o meu negócio aquilo ali. Eu preciso entender o que chegou. Eu tenho que explicar para o cara o que eu quero. E quando vem para mim, eu tenho que entender se foi aquilo que eu pedi que está feito. Então, isso... E você teve o contato com o cliente. Exato. Traduzindo de novo. Exato. Traduzindo o que o cliente falou, com alguém que não falou com o cliente, mas está fazendo uma etapa do trabalho. Exato. E como isso vai ser entregue. Uma coisa que eu acho muito legal na Ômega, que não vem só o orçamento, não é só a planilha. Sim, o orçamento é esse, então a isso. planilha. Não é isso. Junto vem, me corrija que eu não vou saber os bom. termos, vem um estudo luminotécnico sobre temperatura de cor, intensidade de luz. Você vê o desenho da sua loja em 3D, né? Um mock-up do ambiente de loja, mostrando onde a luz será refletida, rebatida, que tipo de... E aí tem lá todas as especificações técnicas, né? Mas é justamente para mostrar o diferencial da iluminação. Exato. Porque o que acontece? Como eu expliquei para vocês, a gente se orgulha muito da parceria que a gente tem com os times com todos os escritórios de light designer que hoje atuam no Brasil. E sem falsa modéstia, todos eles, se você perguntar, já tiveram projetos ou tem uma sequência de projetos com a Ômega. E a gente faz muita questão disso, porque a gente trabalha com luz e a gente valoriza esse trabalho. Aí a gente entra no mercado de retail, como a gente está falando aqui. Às vezes a verba está curta. O cara investiu a grana no arquiteto, que ele fala: puta, tem que ter o arquiteto. E ele não tem a verba para o light designer. E ele precisa do quê? De um respaldo do fabricante. Sim. Isso são todos os fabricantes. A gente não faz projeto. A gente ajuda a orientar ele com um estudo simplificado em cima das nossas luminárias. Por quê? Às vezes vem da arquitetura, um exemplo. Aqui eu quero colocar 10 embutidos. Quando eu olho para a luminária que ele quer, o fluxo, a temperatura de cor, 5 resolveria. Não precisa de 10. Você já tem uma economia. Exato. E aí a gente mostra para ele por que de 5 e não de 10. Sim. E aí como que a gente encaixa aquilo no projeto. E aí a gente entra na parceria com o arquiteto. Dá todo esse respaldo, dá toda essa ajuda para que ele tenha realmente um projeto responsivo. E isso que você falou da responsabilidade na entrega, né? Se você me permitir, eu acho que vai um pouquinho de encontro com a questão dos diferenciais, né, de iluminação. A Ômega, desde o começo do LED no Brasil, ela apostou no LED. Sim. Ela falou assim... Dos eventos, de tudo. Falou assim, a gente quer isso e a gente vai estar nisso. Por exemplo, agora em março, a gente estava na Alemanha, na Lighting Build. Qual que é o objetivo ali? E é engraçado, né? Eu já tirava o chapéu pro Ricardo Fal, que é o nosso gerente de produtos, e eu falei isso para ele por tudo que ele cria, né? Então você olha pro portfólio da Ômega, aquele cara, junto com o time dele, criou tudo aquilo, desde o design ao resultado, ao que pode e o que não pode. E eu fui, como gerente comercial, convidado para ir lá na Lighting Build, conhecer e ver o trabalho que o time de produtos faz. Fábio e o Ricardo Fal. Quando eu cheguei lá, eu não aguentei o pique. Por quê? Porque os caras param
de stand em stand, preocupado com detalhes do que é possível cada produto fazer, aonde pode chegar um driver, um LED, uma lente, sabe? É muito detalhe, muito cuidado, um fio, tudo. Inovação. Inovação. No Vamos terceiro inovar, dia, são vamos 5 inovar. dias, se eu não me... 5 dias. No terceiro dia eu não aguentava andar. E sabe o que ele estava fazendo? Puta, vamos rodar de novo alguns que eu já passei, que eu estava pensando. Você fala, quero cara, rever. você fica assim de boca aberta. E aí o que acontece? Muitos fabricantes, eles fazem a inserção do seu próprio LED. Tá? Só que o LED ele tem uma evolução constante. A gente já deve estar na geração 7, 8 do LED. E isso é um investimento muito alto para se fazer. O que a Ômega optou? Eu compro máquinas, fábricas para poder fazer inserção de LED ou eu busco grandes parceiros? Então hoje a gente tem, vamos dizer assim, os melhores parceiros, né, de fornecimento de LED. Vou dar um exemplo para vocês, a Signify, a antiga Philips, né? Sim, que estava na última Euroshow. Exato. Os caras investem na casa de bilhões de euros em tecnologia, inovação e tudo que você possa imaginar. Então, assim, quando os caras estão lá falando, tá pronto, chegou na ponta pra gente. Sim. Quando alguns concorrentes nossos estão fazendo a transição, a mudança para poder se adaptar àquilo, a gente está tendo. E hoje, de novo, né, o volume que a gente tem com eles nos traz o quê? Uma competitividade no custo. Então eu consigo pegar esse produto, esse LED de qualidade e colocar dentro. João, qual que é a vantagem disso? Além de eu ter um produto de ponta, um respaldo, a garantia para os meus clientes. E aí entro no diferencial no mercado de varejo, que a gente vê que muitos concorrentes fazem. Você quer ver uma coisa? Tem uma loja, uma franquia do Boticário, aí o gerente da loja liga e fala, João, tudo bem? Tudo. Queimou uma luz aqui dentro uma luminária aqui, ou não está funcionando uma luminária aqui dentro da loja. O que muitos fabricantes fazem? Ok, tira a luminária, coloca no correio, manda, porque tem loja no Brasil inteiro. Sim. Manda então, pelo... Fica apagado. Exato. Nesse processo. Fica um buraco no gesso, fica sem uma luminária, algo não está sendo iluminado, manda, avalia-se, vê se está na garantia, se não está, todo um processo. Sim. Como que funciona na Ômega, e isso é com todos os clientes. João, deu um problema aqui, assim, 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 assado. Tá, faz uma gentileza para mim, vamos verificar se é o driver? Não sei o quê. Pode ser, eu não sei, não consigo ver. Ok, tô te mandando o produto novo, me manda esse produto velho. O cara me mandou o produto velho, eu vou avaliar. Ele não mandou, eu cobro aquela luminária. Ok? Justo. Sim, justo. Né? Mas me mandou, eu vou avaliar. Puxa, o problema era apenas no driver, não era na luminária. Eu faturo o driver, desculpa, faço a reposição se estiver na garantia. Se não está na garantia, faturo apenas o drive, o problema que ele teve. Loja resolvida. Primeiro ele recebeu a loja não ficou apagada. E nem ficou com buraco no gesso, porque às vezes já está apagada, mas não está com buraco, que é feio. Sim. Então, assim, esse processo... E aí nós temos lá a nossa gerente de qualidade, a Bárbara, que está à frente desse processo de saque também. Sem falsa modéstia, funciona muito bem. E isso é uma das coisas que a gente recebe um feedback muito bacana dos clientes. Muito legal, muito legal. Agora, assim, a gente está falando de tantas coisas boas e de marcas grandes, né? Boticário, BID, Cacau Show. E os pequenos, conseguem? Conseguem. Cara que tem a própria marca, que está abrindo o próprio negócio e chamou o arquiteto, o VM, agora precisa da iluminação. É para ele também? Também, é para ele também. E aí eu falei para você da importância da gente ouvir o cliente. A parte, o LED nada mais é do que um componente eletrônico. Tá? A tecnologia, o componente eletrônico, a gente não abre mão. Por exemplo, muitos clientes procuram a gente e falam, poxa, eu fui ali no Leroy, eu achei um pneu LED de R$15. Eu não tenho esse, eu não vou ter. Sim. Você quer uma loja com uma iluminação de qualidade? Eu tenho. O que pode diferenciar um produto mais caro e mais barato? É a carcaça. E isso é o que eu fabrico. E aí ontem, por exemplo, eu estava num cliente que tinha um budget bem menor e ele tinha uma preocupação. Eu falei assim, vamos lá. Eu quero um perfil linear assim, assim, assim. Tá, eu tenho uma luminária em perfil de alumínio extrudado com acrílico de clique que custa X. Nossa, não vai dar. Calma, vamos lá. Você me passou o seu budget. Eu tenho uma opção. Eu posso fazer essa mesma luminária em chapa dobrada, acrílico cortado, sob gravidade. Acabamento, você olha, você fala igualzinho. E qual que é o mais importante? É o conjunto de LED, drive ótico, que é o resultado de luz que vai ter. Isso ele vai ter. Sim.
E aí eu vou para uma redução de, às vezes, 20%, 30% do que era aquele outro produto. Então, por que eu falo que é importante a gente ouvir o cliente? Porque aí eu não gero expectativa alta e falo para ele que tem uma frustração dele pegar uma coisa mais... Eu já vou direto no que ele precisa, no que ele quer. Sim. E vai entregar Exatamente. a solução Só que aí, atender a uma exato. dor. E aí ele tem que estar disposto. Por exemplo, 30% num perfil não significa que eu diminui 30% numa luminária. Sim. Certo? Eu trabalho a carcaça, eu vou ter ali uma diminuição de uns 15%, 20% às vezes. Por que eu estou falando isso é importante? Porque às vezes a gente se depara com o cliente falando, eu tenho um orçamento 30%, 40% mais barato. Desculpa, não tem. Tanto é que se você pegar os principais players, os principais concorrentes da Ômega hoje, a variação de um para o outro, às vezes é de 10, 5, 15. Aí às vezes um está mais barato em um produto, no outro ele está mais caro. Porque às vezes você tem uma competitividade na compra, né, de insumos de uma forma diferente. Sim. Então você ganha em um, perde em outro. Então, assim, não foge disso. Se tiver muito diferente disso, puxa, desculpa, com todo respeito aos demais. Mas é outro produto. É outro produto e Sim. talvez eu não seja outra o fornecedor para ele. E ok, tudo bem. Exatamente. Muito bom, João. Bom, eu já acreditava muito na iluminação e entendia toda a importância dentro de um espaço de varejo, e foi legal esses exemplos que você traz aí do automobilismo, até porque quando a gente fala de iluminação, está falando de VM, e VM, 1000 vezes já falamos isso, não é só moda, calçado, Sim. confecção, mas qualquer tipo de produto ou serviço que a gente vai oferecer para o cliente final, a gente tem como trabalhar VM em cima disso. E aí é um dado, até para a gente encerrar com esse número na cabeça que você fala que 30%, a iluminação chega a impactar em 30% dos resultados de vendas. Do resultado de vendas. Então, acho que esse é um número muito importante para a gente guardar aí e anotar. Podemos convidar as pessoas para ir no showroom? Estão todos convidados. Sim, a gente tem a gente sempre abre a agenda, coloca... avisem, vê a quantidade de pessoas, a gente às vezes já recebeu grupos, 20, ou se junta 30, com outros grupos. Eu acho que assim, um número legal, se tiver um escritório, uma empresa muito grande, assim, a cada 20 pessoas, que aí fica bem saudável para fazer um percurso bem legal. Todas as soluções. Exatamente, para ter um aproveitamento. Tenho mais que isso. A gente faz 2 turmas, separa, recebe, o pessoal conhece o processo fabril, conhece o laboratório, vê todo o time de bastidores, né, de desenvolvimento e tudo, funcionando, depois desce para o showroom, e aí tem uma experiência lá dentro do showroom, que até a Sônia participou aí da construção do nosso showroom, o cliente consegue ver. E um interessante do nosso showroom, a gente sempre diz que é o seguinte, o nosso showroom ele não foi construído para o nosso cliente apenas, ele foi construído também para o cliente do nosso cliente. Quando o cliente não consegue enxergar a importância da luz, o arquiteto ou né, o franqueado ele pode levar o cliente dele lá dentro do nosso showroom, que aí o cliente dele vai ter a experiência do que é a luz e vai entender a diferença. É uma jornada, eu já participei do projeto junto com a Sônia e já fui lá como visitante também, até para ver a jornada toda pronta e tudo mais, realmente é muito especial. Então fica aqui o convite, pode entrar no Instagram da Ômega, Ômega Light, e aí agendar, falar com o pessoal lá que exatamente. Ser super bem atendido. João, muito obrigado. Eu que agradeço. Feliz de você ter vindo, falar pra gente aqui ainda mais sobre iluminação, ter tirado aí um tempinho do seu dia, que é super corrido, e ter vindo. O restante do time da Ômega tá lá em Dallas nesse momento, participando de um evento, né? Afinal, vocês estão aí pelo mundo pesquisando e também oferecendo as soluções de vocês. Agosto tem LED Fórum e tem uma novidade que é a FenaBrave, que é uma feira totalmente voltada para o mercado automobilístico. E é a primeira participação da Ômega. A gente vai estar lá num stand maravilhoso que está sendo construído, e a gente tem um espaço que foi construído junto com o pessoal da G-Metal, que é um parceiro de comunicação visual e fachadas, também para concessionárias e lojas, esse tipo de coisa. A gente vai estar lá. Será um prazer receber as pessoas, os clientes. Mais um convite. Exato. Além de visitar a fábrica, o showroom também. Por favor, vão prestigiar a gente lá. Legal. Muito obrigado, João. Obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, quinta-feira que vem tem mais um episódio, então agradecendo aqui o João, a Ômega e a Jeb, Just Another Brand, que os looks de VM aqui, sempre com eles. Valeu, até o próximo.